DCN Social e DMN veio ao centro da nossa capital para ver como as pessoas absorvem as notícias políticas noticiadas pela imprensa. Foi a privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, para mim, foi o começo do fundamento do Brasil. Porque foi daí onde começou todas as corrupções, porque venderam o que era nosso, que dava a estabilidade do Brasil. Até então fizeram um piquete para que não vendesse, mas o presidente achou que deveria vender e vendeu. E daí começou todo o segmento da nossa democracia que está caindo cada vez mais no Brasil. Foi daí onde começou tudo. E para a senhora, o que foi o mensalão? O mensalão é desfalque, né? Desfalque começou passando por outro presidente soltando verba para que os políticos se elegessem e no fim todo mundo se beneficiava. Para a senhora, o que foi a Operação Lava Jato? O que é no momento? A Operação Lava Jato Foi aquela que da Petrobras? o da Petrobras, sim. É que daí, ó. Venderam a Petrobras, né? Todo mundo tirando um pouco da Petrobras, e aí afundou tudo para todo mundo num barco só. Tirando para os próprios políticos, se envolvendo na corrupção, levando cada um pouquinho do seu lado, se deixar um pouquinho não, um poucão. E aí deixou o Brasil nesse estado. E o que é delação premiada? Delação premiada é você dar o direito, entregar, fazer parte do esquema, para depois levar uma vontade de ter uma pena menos do que poderia ter se não se depurasse os outros culpados. A senhora, que é o maior culpado, né, pelas pessoas não terem a informação completa da política. No momento, eu acho que o maior culpado são nós, brasileiros, que não se informamos que nós temos os direitos de cobrar, não se deixar levar por nenhum político, ter o direito de ter a liberdade, porque a liberdade, na verdade, está na nossa mão, que é o nosso voto. Se nós não vendemos o nosso voto, nós temos o direito de cobrar, para que o Brasil tenha um segmento melhor, para todos os brasileiros. O que foi a privatização da Vale do Rio Doce? A privatização da Vale do Rio Doce foi a venda da mineradora que o Fernando Henrique Cardoso pegou e vendeu, né? Da mineradora para ter lucro com isso aí. Para você, o que foi o mensalão? O mensalão foi uma forma de compra, né? Lula comprou os vereadores e senadores, os deputados e senadores para que aprovassem um projeto dele no Senado, né? No governo. E o que é a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato é uma operação que está acontecendo agora atualmente sobre o roubo de lavagem de dinheiro na Petrobras. Operação Lava Jato. Para você, o que é uma delação premiada? Delação premiada é como se fosse o dedo duro. O cara vai fazer um plano no Congresso para fazer uma lavagem de dinheiro, e sempre vai ter teve aquele para ter uma diminuição de pena, ele entregou o plano para o governo. Para você, qual o maior culpado pela população não ter uma notícia, uma informação da política bem apurada? O maior culpado é o próprio governo. Porque o próprio governo não investe na educação, e todo mundo sabe que uma pessoa que tem educação, ela vai procurar saber sempre, se informar das coisas, sabe? Independente de ser pobre, rico, o que for, mas o culpado é o próprio governo, que com o apoio da mídia também, às vezes a mídia acoberta um pouco das falcatruas e dos roubos que acontecem. O que foi a privatização da Vale do Rio Doce? Foi um movimento que aconteceu quando Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República, vendeu para um grupo, certo? A Vale, e a gente ficou a ver navio, né? E o que foi também o mensalão? O mensalão foi quando vários políticos, para aprovar projetos no Senado ou na Câmara, ganharam dinheiro para que esses projetos pudessem ser aprovados. E o que é a Operação Lava Jato? É o que a gente está vivendo hoje, né?
essa movimentação todinha na Petrobras, onde vários políticos estão envolvidos, ganhando uma bola por baixo dos panos e que está aí na mídia o tempo todo sendo... Eu quero ver se isso vai dar em alguma coisa, na verdade, né? Todos nós, né? E o que é delação premiada? É quando um político, ou um cidadão, ou seja quem for, mas bem diferenciado, quando um político, vamos como exemplo, recebe um dinheiro, faz parte de um grupo que aprova ou que pratica alguma corrupção, né? E vamos dizer, descoberto. Então ele, para dedurar alguém que faz parte desse mesmo grupo, ele tem o amém em algumas penas, né? E para indicar quem eram as outras pessoas que participavam daquele grupo. Para você, quem é o maior culpado pelas pessoas não terem uma boa informação, uma informação bem apurada sobre política? Na verdade, somos nós, porque não buscamos informação. A gente tem a mania de botar tudo goela abaixo, tudo que é passado pela imprensa, televisionada, escrita ou falada, e a gente não busca uma informação mais concreta daquilo. A gente engole simplesmente o que eles dizem e pronto. E a gente não questiona. E muitas vezes essas informações são passadas, acontecem e desaparecem. E a gente não cobra isso. Então, às vezes, essa notícia morre por ali mesmo. Não tem um enfoque, porque nós, como povo brasileiro, a gente não cobra devidamente essas informações ao pé da letra. Aqui comigo, Luiz Vilar, ele que é jornalista e professor, e vai nos trazer maiores detalhes sobre essas notícias que é tão batida pela mídia e que fica na cabeça da população um pouco de dúvida. Obrigado, Luiz Vilar, por nos receber. Para começar, Luiz Vilar, o que foi a privatização da Vale do Rio Doce? Olha, é difícil você analisar a privatização de uma empresa em si, né? A privatização da Vale do Rio Doce. É necessário que a gente pense o que é o significado dessas privatizações. É claro que vai ter muita gente que discorda de mim, que são as pessoas que defendem um maior intervencionismo estatal. Eu, pelo contrário, defendo menos Estado e mais liberdade econômica. Então, o que é que consiste privatização para mim? E a Vale do Rio Doce entra nisso. É o Estado se livrar do seu papel de empresário. Eu acho que esse papel de empresário ele tem que ficar com o setor privado, que é quem gera empregos, que é quem tem maior capacidade de se modernizar mais rápido, porque conta com menos burocracia, e quem é que pode negociar mais efetivamente melhorias salariais dentro de uma maior liberdade econômica para o trabalhador, já que o Estado ele tem mais amarras nesse sentido. Então, nesse sentido, eu enxergo as privatizações de setores como esse, que são setores que transformam o Estado em um Estado empresário, como algo benéfico. Para mim, a privatização da Vale foi benéfica. Imagine que se a Vale fosse hoje uma estatal e ela tivesse sido loteada politicamente como foi loteada a Petrobras, a gente talvez estivesse assistindo o Valezão também ao invés do Petrolão, como em breve tudo indica que a gente vai ver um Eletrolão, entendeu? Então, assim, nesse sentido foi acertada. E você veja que a Vale, a privatização da Vale, ela foi acompanhada de outras privatizações na sequência essenciais ao desenvolvimento estratégico e tecnológico do país. O maior caso de sucesso, que é o da telefonia. Temos um ótimo serviço de telefonia? Não, porque ainda é um setor bastante regulado. Imagine, por exemplo, que aqui em Alagoas nós temos 3 milhões de habitantes, mas o Estado, por meio da Anatel, né, que é quem regula, só nos permite 4 operadoras. Então a gente ainda não tem aquela concorrência que a gente deveria ter, que possibilitaria ao consumidor escolher o melhor caminho, o melhor serviço pelo menor preço, que é a vantagem que a concorrência nos oferece. Isso só está fora dos monopólios, e o Estado é um monopólio por natureza. Então, por esse sentido, eu acho que a privatização de alguns setores que transformam o Estado em Estado empresário, ela é
uma característica benéfica. Tá? Então a Vale do Rio Doce, no meu ver, foi acertada, as privatizações na sequência também. Agora, só para fechar a resposta, não tem, mas a privatização teve muito roubo, eu não descarto não. A privatização teve muita corrupção, não descarto não. Mas isso foi a forma como foi feita a privatização no Brasil, e não a privatização em si. O Brasil não soube fazer o processo da melhor maneira possível, o Brasil não soube fazer o processo com isenção, o Brasil pode ter se deixado corromper no processo, mas isso é o processo da privatização e não a privatização em si, né? Então é bom separar as coisas. Eu acho que a privatização da Vale do Rio Doce foi um passo importante para a modernização do país, e eu lamento que a gente não tenha aproveitado aquela época que privatizou a Vale, que privatizou as telefonias, para não ter privatizado mais coisas, como por exemplo Correios, o próprio Petrobras, né? Tem um monte de gente que fica com raiva quando eu falo isso, ou vai discordar de mim, mas eu acho que é meio por aí, um país com menos Estado e mais liberdade econômica. Vilar, o que foi o mensalão? O mensalão é uma... Primeiro é preciso a gente enquadrar historicamente, né? O mensalão, ele é mais uma estratégia político-financeira de compra de parlamentares, né? Não é uma novidade essas estratégias político-financeiras da construção da governabilidade do nosso país. Se você for parar para pensar, de certa maneira, né, os poderes tripartícipe na democracia, digamos assim, né, que é aqueles que a gente costuma dizer que são harmônicos e independentes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, se vocês forem parar para pensar, vocês vão ver que a governabilidade no Brasil é uma governabilidade que custa caro, porque ela inclui na conta a fisiologia, né? Então você tem as folhas de nepotismo cruzado, você tem a distribuição de cargo em busca do apoio parlamentar, loteamento de estatais, tudo isso de certa forma é uma certa compra da consciência dos senhores do legislativo para que eles façam apoio a um projeto do executivo, matando aquilo que o legislativo teria de melhor, que é a sua pluralidade de pensamento, pluralidade de representatividade, entendeu? Eu posso ter um deputado no parlamento que não me representa, como o Jean Willis, entendeu? O Jean Willis não me representa, é um deputado pelo qual eu tenho asco, entendeu? Mas que ele representa uma parcela da sociedade que votou nele, não representa conservadores como eu. Mas a garantia de pluralidade dentro do parlamento ela é de fundamental importância. O mensalão, né, é uma estratégia política montada de um governo extremamente corrupto, que corrompe e se deixa corromper, cujo processo de corrupção não é nem o fim em si, é o meio, porque é uma estratégia de manutenção do poder. Então o mensalão era uma maneira de garantir governabilidade por meio dos recursos com os quais eram comprados alguns deputados federais, né? É o maior escândalo da República do ponto de vista do simbólico, talvez não em numérico, porque o Petrolão já vai superando nas cifras, né, e muito, mas simbolicamente é o maior escândalo, porque a gente viu pela primeira vez, não presos políticos, como eles querem dizer, mas políticos presos, como de fato foram, né? Eu chego até a brincar que se você tiver um escândalo de corrupção nesse país, basta investigar o Zé Disseu, né? Porque parece que em tudo ele está presente lá e tal, né? E você vê essa gente que até então alcançava o posto de guerreiro do povo brasileiro, né? Guerreiro do povo brasileiro é você que trabalha todo dia, é o cidadão que sai de casa cedo, e você vê essa gente que ocupava o posto de guerreiro do povo brasileiro pagar pelo que realmente ela é. Isso é um fator simbólico. Infelizmente, não pesou tanto para que se escancarasse de vez o projeto político, né, hegemônico e totalitário deste partido que hoje comanda o governo, na minha visão. Na minha visão, o PT é um partido hegemônico, é um partido de pensamento autoritário que hoje conduz o nosso país para uma segregação entre o bem e o mal, certo ou errado, o azul, o vermelho e tal, que essas segregações, na verdade, são apenas cortina de fumaça. O mensalão é um pingo nesse oceano de coisas, né? Mas causou o estrago que causou. Se você for definir o mensalão de uma forma muito mais didática, digamos assim, é possível dizer isso. Foi uma estratégia de corrupção como instrumento, né? Não como um fim,
quando eu digo que a corrupção como um fim, é o cara que rouba para ficar rico. A corrupção é um fim. Eu estou no poder, eu me corrompo ou me deixo corromper para que eu tenha o benefício da grana. Não, o mensalão não. O mensalão havia o benefício da grana, mas no final das contas o que se queria era um projeto, a implantação de um projeto político pelas vias que foram. Então o mensalão foi um instrumento de corrupção, tendo a corrupção como um instrumento para a manutenção de um projeto de poder. Eu acho que até um dos ministros que falam isso nos seus votos, não sei se é o Celso, se é o ministro Celso, não sei, mas tem um dos ministros que falam muito bem isso no seu voto, obviamente de maneira muito mais ilustrada do que eu aqui. Partindo de um escândalo para o outro, né? Operação Lava Jato, o que é? A Operação Lava Jato tá, eu brinco até, né? Eu digo que a Operação Lava Jato tá chegando a 15 fases, cara. Eu acho que tem mais fases do que aquele jogo do Mario, né? Do Super Nintendo. O problema é que não chega nunca no chefão, né? E outra coisa, já está começando a dar filho, né? Você tem aí a Politeia, né? Teve o filho, a Operação Politeia. Eu fico me preocupando quando começar a vir os netos, né? A Operação Lava Jato, ela revela um escândalo assustador, que é o escândalo do Petrolão, uma empresa estatal que era orgulho do país, né? Não por ser estatal, mas era orgulho pelos seus resultados surpreendentes para uma empresa pública. Isso aí é inegável. A Petrobras, o Estado, no processo em que de construção da Petrobras e tal, tinha, e você imagina você falir uma petrolífera, você quebrar, não falir não, porque a Petrobras não faliu, mas você quebrar uma petrolífera, imagine que você... Quando eu vi o Petrolão, eu lembrei de um economista, o Milton Friedman, que ele disse o seguinte: se você colocar o governo para tomar conta do deserto do Saara, vai faltar areia, entendeu? O Friedman diz muito bem isso. E eu lembrei disso, né, cara? Porque o cara pega uma petrolífera que tem menos monopólio, que não precisa de petróleo. Se você tem monopólio no negócio desse, você vai ser rico para sempre, tá? E você tem... Agora, o Petrolão, a Lava Jato, né? O que a Lava Jato descobriu, né? Descobriu algo que não é inerente apenas à Petrobras. É claro que ela escancara as vísceras do que ocorria da Petrobras, mas ela mostra o que é uma estatal loteada politicamente, aí novamente, dentro de um projeto de corrupção como mero instrumento para um projeto de poder. A Operação Lava Jato é, sem sombra de dúvida, a operação da Polícia Federal, em parceria aí com o Ministério Público Federal e tal, é, sem sombra de dúvida, a operação federal mais importante da história da nossa recente república. Porque a partir dessa Operação Lava Jato, do que foi escancarado, enfim, você começa a ter a população acordando para aquilo que não acordou lá no mensalão, porque a galera já não suporta mais, entendeu? Então você cria hoje no Brasil uma grande massa de pessoas revoltadas com a grande crise política, ética, moral e econômica que o Brasil vivencia, que o nosso país vivencia. O problema é como sair dessa crise, uma vez que todas as alternativas parecem mais do mesmo. Quer dizer, é culpa do PT? É, mas você vai estar lá dentro, o PP está lá, o PSDB está lá, entendeu? Se você brincar, até o PQP. Então, você tem ali uma estrutura, né, que você sabe para onde é que a gente vai correr. E há uma frase do ministro Celso de Mello que ele diz o seguinte: olha, não há salvação por fora das instituições. Realmente não há. Mas a gente tem que usar esse poder de divisor de águas aí para começar a confrontar as ideias que aí estão existentes, né, as ideias postas por esse partido dominante, que é a ideia que cria o chapa-branquismo midiático, que os protege. Você tem que usar as ideias aí para combater as ideias que estão postas. E aí é onde eu acredito piamente que a saída para o nosso país é termos mais liberdade econômica, é termos de começar a aproveitar o momento para discutir ideias e aprendermos que crise também é momento de oportunidade. E eu acho que o grande momento de oportunidade da gente agora é dizer: olha, nós precisamos construir no Brasil aquilo que nunca existiu. Nós precisamos aproveitar esse escândalo que está aí, o que é a Lava Jato, para construir no Brasil ideias que fujam desse círculo hegemônico que nos coloca sempre como a saída é o Estado. E aí me permita, só para finalizar, lembrar das manifestações de 2013.
né? Nós revoltados fomos às ruas, né, para reclamar do Estado. Né? Nós fomos às ruas em 2013, os brasileiros foram à rua, mais educação, mais saúde. Aí eu estava reclamando do Estado, pedindo mais Estado. Ou seja, o Estado que não consegue me dar nada, né? Então, até tem aquela brincadeira, né? Hospital padrão FIFA, educação padrão. Depois a gente descobriu que a gente tem de fato um governo padrão FIFA, né? O PT é um governo padrão FIFA, já visto o que o FIFA anda fazendo. Então, eu, como um jornalista de campo de oposição, porque eu acho que jornalismo é oposição, o resto é perfumaria. Eu, como jornalista em um campo de oposição, digo claramente, a saída para mim não é pela esquerda, sabe? E isso é mostrado pelas operações Lava Jato da vida, pelos mensalões da vida, que só acaba com isso a gente reduzindo o Estado. Muitas vezes quando eu falo em menos Estado, a galera confunde com a ausência do Estado. Confunde não, faz questão de confundir. E é claro que você não pode ter um Estado ausente, mas você precisa ter um Estado que cuide do que lhe é devido. Porque, convenhamos, a quantidade de impostos que a gente paga no Brasil para não ter nada em troca, o nome já não é bom, né? Imposto. Se é imposto, é obrigatório, né? Você tem que pagar a imposição. Você imagina que o brasileiro trabalha 4 meses de graça no governo. Né? Você trabalha 4 meses de graça para ficar lá o dinheiro. Aí você vai fazer uma feira, você é dona de casa, caso você não saiba, a média de imposto que você paga na sua feira é de mais de 42%. Significa que se você tivesse maior liberdade econômica, você pagaria muito menos por aquilo que você consome. Né? E, consequentemente, num Estado menor, às vezes é menos imposto, sim, mas é menos coisa para o Estado gastar. Ele consegue ser mais eficiente. Você tem dúvida do que eu estou falando? Vai pegar um paísinho chamado como Finlândia. A Finlândia ocupa a 19ª posição no ranking das liberdades econômicas. Isso faz com que ela consiga dar uma educação gratuita, estatal e de qualidade para todos os seus compatriotas. Quando é que a gente vai conseguir um negócio desse? Nunca. Porque só o nosso Congresso já leva uma porrada de imposto da gente. E ao mesmo tempo, quando você fala de um Estado que aumenta desesperadamente os seus gastos públicos e só fica grande, aí você lembra da Grécia. Onde é que deu? Claro, nos dê detalhes sobre o que é a delação premiada. A delação, é bom que a galera entenda o seguinte, né? A delação premiada, ela é um acordo firmado, né, com alguém que participa do esquema criminoso para que ele delate, fale detalhes dos demais envolvidos e com isso tenha algum benefício na redução da pena ou até em alguns casos da extensão da pena, depender do crime. Claro que depende do crime, tá certo? É bom que se diga o seguinte, a delação premiada ela só é válida, ela não é um instrumento que o cara chego aqui, vamos supor que eu participei de um esquema, chega aqui, detono todo mundo e já está valendo. Não. É bom que se diga claramente que a delação premiada ela só é válida, né? Ela não é um instrumento principal da investigação, ela é válida como forma de chegar a elementos mais substanciais dessa investigação. E o delator só passa a ser beneficiado a partir do momento em que a sequência das investigações, ou até mesmo ele apresenta determinadas provas que substanciam essa delação, fazem com que isso tenha uma validade, né? Porque senão seria muito fácil, né? Todo mundo chegar lá para mentir, enfim, né? E conseguir algum benefício de pena. É claro, é evidente que a gente tem essa... Agora, o que se discute muito hoje é se essas delações foram premiadas ou não. Aliás, se essas delações são realmente premiadas, se são válidas, né? É bom ou não. Eu acho que sim para o país. Acho que sim. Eu acho que vale a pena a gente negociar a redução de penas de alguns para chegar às cabeças mesmo do esquema. Claro que garantindo sempre os pilares do Estado Democrático e do Direito. Amplo direito à defesa ao contraditório, que precisa ter. Quem for culpado, que realmente seja culpado. É claro que num esquema desse tamanho pode ter pessoas que estejam sendo citadas, mas que na verdade são inocentes. Então, assim, que nós tenhamos cautela na divulgação das informações, na cobertura dos fatos, para que também a gente não crie algo que aí sim é um processo extremamente midiático, que é um tribunal de inquisição, né?
A gente criar um tribunal inquisitório diante de todo mundo que é citado. Agora, é preciso que essas pessoas que estejam sendo citadas sejam investigadas a fundo mesmo. Eu, por exemplo, acho que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, errou quando não colocou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na lista, já que ele era citado, quando não colocou até o senador Aécio Neves, já que ele era citado, porque pouco importa qual partido, pouco importa se é PSDB, se é PT, se é PMDB, se é PP, pouco importa. Eu acho que a sensação da população no país é querer passar limpo e querer que a cambada de ladrão vá tudo pra papuda. Sabe? Eu acho que esse é o sentimento que hoje impera na população. Se vai botar petista com tucano na mesma cela, é problema deles. Problema deles, entendeu? A gente é que tem que ter uma noção de que a gente passa o país lá limpo agora, ou não passa esse país a limpo nunca mais. Nunca mais, porque essa gente tem uma paixão pelo poder que benza de Deus. Nisso aí os delatores nos fizeram bem. Agora cuidado para não transformar delator em herói, né? Tem que ter cuidado para não transformar delator em herói, porque não. Está dentro da questão do mesmo jeito. Uma questão que me preocupa muito é que a gente está vendo esses delatores na suas grandes maiorias são empreiteiros, né? Aí fica aquela sensação de que o empreiteiro é o grande corrupto do país. Ele, peraí, meu irmão, como é que ele teve acesso? Quem abriu as portas? Entendeu? É a história da compra de voto, né? Neguinho adora condenar quem compra o voto, né? E quem vende também. Tá vendo? Precisa determinar as coisas, dar às coisas o nome que elas têm. Vilar, por que é tão discutida a reforma política e o que é que muda com ela? Tem um impacto aí que é bom a gente lembrar, né? Em 2013, quando a galera foi pra rua lá, as manifestações que ocorreram nas ruas de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, começando em São Paulo, né? Rio de Janeiro, enfim, aqui em Maceió, né? 10 mil pessoas nas ruas, é muita gente e tal. A galera começou a ir pra rua sem saber direito por que estava indo, né? Estava todo mundo cobrando ali maior presença do Estado, enfim, queremos mais educação, mais saúde, enfim. E aí o governo responde com uma coisa que ninguém nunca pediu, que é a reforma política. Né? Vamos dar reforma política para o povo. Eu digo, cara, você não via ninguém pedir reforma política, né? E aí em 2014, novamente esse tema vem mais forte por conta, evidentemente, dos escândalos, né, que ocorreram. Se aposta na reforma política como uma tentativa de sanar o sistema político brasileiro e evitar corruptos de chegarem ao poder e se locupletarem com os seus corrompidos, né? No caso aí as empreiteiras, enfim, por isso que se fala muito de financiamento público de campanha e tal. É como se a reforma política fosse a panaceia. Tem um deputado federal, e eu fico muito tranquilo de falar isso, porque falei isso aqui no ar com ele, que discordava dele, a gente entrou no debate, que é o deputado federal Maurício Quintela, que ele colocava a reforma política como a mãe de todas as reformas. Eu não acho que seja, sabe? A reforma política, ela é, para mim, um grande engodo, ela não vai resolver nada, ela não vai resolver absolutamente nada. Ela melhora, evidentemente, algumas questões pontuais, piora em outras. Por exemplo, se passar essa história de financiamento público de campanha é um absurdo, porque é a gente que vai pagar a campanha, né? Então é complicado. O brasileiro já paga tudo do Estado, ainda pagar para os caras concorrer. Eu acho financiamento público exclusivo, né? O público exclusivo de campanha é um engodo, que vai piorar, é o tipo de resposta demagógica para a sociedade. Você tem, ainda bem que não passou algumas coisas, como essa coisa do distritão, enfim, né? Mas você tem uma pressa aí de se aprovar para que já passe a valer a partir de outubro, né, desse ano, para poder ser as regras da eleição de 2016, né? Então tem essa carreira. Olha, do jeito que está a agenda do Congresso, né, sob pressão, aquela coisa e tal, é capaz de passar, é capaz de a gente ter essa reforma política aí valendo para 2016, apesar de Brasília hoje ser um cenário completamente imprevisível. Então, o que muda, a gente vai ter que ver como é que o Senado vai lidar, mas são questões muito pontuais, que não dão a resposta efetiva mesmo que a sociedade espera, até porque a sociedade nunca pediu reforma política. Tá? Eu acho que hoje, se a gente for discutir grandes reformas que são essenciais ao Brasil, eu cito duas sempre, quando eu falo muito sobre esse assunto.
Primeiro é a reforma tributária, né? A gente precisa pagar menos pelo Estado. A gente precisa pagar menos e ter serviços melhores. Parece uma coisa contraditória, né? Como é que eu vou ter serviços melhores com menos dinheiro? Mas não é. Haja vista a quantidade de dinheiro público que é desperdiçado no Brasil. Se você for dar uma andada pelo país, você vai ver a quantidade de obras, né? O Canal do Sertão aqui é onde já consumiram recursos públicos à fole e continuam empacadas, né? O Canal do Sertão, apesar de ter andado, mas sabe a história dele. Mas vai olhar a transposição de São Francisco, duplicação da BR-101, né? O que em alguns lugares custa 10 tons para fazer, no Brasil custa 1.000 tons para fazer. Então a gente tem um desperdício de recursos públicos incríveis. Então a gente precisa ajustar a máquina, enquadrar a máquina para que ela seja mais barata e mais eficiente. Repensar na quantidade de servidor público, repensar no que é para ser do Estado realmente, privatizar setores que transformam o Estado em um Estado empresário, e é difícil do Estado ser empresário porque lida com burocracia e tal. Então isso são reformas importantes, sabe? A gente caminhar no sentido liberal, de trazer maior liberdade econômica e menos Estado. A reforma tributária agregada a outras reformas e algumas privatizações pode ajudar muito nesse sentido. A outra coisa que eu falo muito é revisar o Pacto Federativo. Sabe? É algo que me revolta profundamente com prefeitos. Eu acho que os prefeitos têm uma culpa incrível nisso. O prefeito é o político que está mais perto da população. É o cara que no interior, aqui não tem mais ação de 3 milhões de habitantes. Você imagina uma cidade com 10 mil habitantes. O cara vai na porta do prefeito bater todo dia. Prefeito, cadê a saúde? Prefeito, cadê o remédio? Prefeito, cadê não sei o quê? Prefeito, entendeu? E você cria um Brasil, uma dependência político-administrativa tão grande que o prefeito não tem coragem de dizer o seguinte: olha, meu amigo, você não tem saúde, porque a saúde pública está tão desfinanciada pelo governo federal que a gente não tem como cobrir o rombo. Como é que eu vou manter uma equipe de PSF se há 10 anos é transferida a mesma coisa para o convênio? E eu tenho que completar, e o FPM é pouco, tem queda, entendeu? Por exemplo, aqui só em Alagoas nós tivemos quedas de FPM. Eu quero agradecer ao Cláudio pelo esclarecimento. Obrigado, e por mais que a política seja interesse de poucos, mas ela faz parte da vida de todos. Com certeza. Obrigado. Valeu. O povo escuta nos jornais. Estamos em crise. Atenção. O povo escuta nos jornais. Acabou a crise. Felizes espalham a notícia, mas continua sem saber como ela iniciou e se realmente acabou. E como todo problema mal resolvido, a crise voltará. E o povo ainda à espera de ouvir o começo e o fim, sem realmente saber quem são seus verdadeiros responsáveis. Por mais que a política seja o interesse de poucos, mas ela faz parte da vida de todos.